Pinduca, esse é o Mr. Olímpia número 60. 60, cara. Histórico. 60. Isso totalmente histórico, né? O sonho do Joe Weider, Benny Weider e do diretor deles na mesa do bar. Você sabe a história, assim? Sei. Como é que surgiu a ideia do Mr. Olímpia, Pinduca? Eles estavam sentados num bar lá na Califórnia e conversando sobre exatamente o que estava acontecendo na época. Porque depois que o cara ganhava o Mr. International, Mr. Universo, Mr. América, então depois que o cara ganhava os principais campeonatos que existiam na época, não tinha um campeonato superior. Então eles queriam criar um campeonato para esses atletas que já eram campeões desses outros eventos. Então eles seriam convidados a participar no início para competir nessa nova competição e que ela fosse superior a todas as outras e que tivesse também a premiação em dinheiro maior do que tinha nos outros eventos. E aí eles começaram a pensar nos nomes, né? E todo mundo imagina que o nome Mr. Olímpia seja uma atribuição ao Olimpo dos gregos, né? As competições Monte Olimpo, gregas, né? As competições gregas. E, na verdade, não é isso. Não? Não. A ideia foi do diretor deles, que estava junto, que, quando eles começaram a falar, Mr. Mundo já tem, Mr. Internacional já tem, Mr. Universo já tem, então algo grandioso demais. Mr. Galáxia, né? Eles tiveram... Seria o Mr. Galáctico. O Mr. Galáctico, para ser maior do que o que já tinha, e não conseguiam achar um nome. Daí, o diretor falou, Mr. Olímpia. E eles olharam para ele e aí sim tiveram essa ideia. Mr. Olímpia, pô, você pensou então no Olimpo, né? Em Zeus, né? Na mitologia grega? E ele falou, não, é o nome dessa cerveja que está aqui na mesa. Tá de sacanagem, velho. É a cerveja Olímpia que serviu de base para o nome do Mr. Olímpia. A cerveja que estava na mesa. Caramba, Por isso que eu bebo. Entendeu? E tem essa cerveja na internet aí. Se procurar, tem o rótulo dela aí, o pessoal acha. Temos que achar uma Olímpia. Uma cerveja Olímpia. Pinduquinha, Deve ser rica em de aminoácidos. todos os grandes Aí a eventos, Birpro tem. de todos esses 60 aí, 60 anos. de todos esses 60 anos de Mr. Olímpia É. e todos os seus grandes campeões, qual assim que você guarda na sua mente, mesmo que você de repente não tenha acompanhado, mas que você conhece a história, que realmente entra como dos mais impressionantes para você? Para mim, ainda o mais impressionante é o Ronnie Coleman. Não tirando todo o mérito do Arnold, porque o Arnold, se não fosse o Arnold, né, na minha opinião, o Mr. Olímpia não teria o peso que ele tem. Claro. Né? O Arnold foi o grande embaixador do esporte no mundo, tanto que quando ele para de competir, o Mr. Olímpia começa a desmoronar, né, com Frank Zane, Franco Columbo, e o próprio Joe Weider vai atrás do Arnold e fala, volta pelo amor de Deus. Que é o comeback. Que É, fez o até comeback filme. de 80, porque o Mr. Olímpia estava indo perdendo prestígio, perdendo venda, perdendo dinheiro. Então ele traz o Arnold de volta para poder resgatar isso. Mas o Arnold volta só um ano, ele não tinha mais saúde para enfrentar o Mr. Olímpia todos os anos. Mas mesmo E logo assim, depois desse Mr. Olímpia, ele engajou na TV, cara. Exatamente, no cinema. isso. Já veio primeiro o Exterminador Conan. do Futuro, veio o Conan. Então, primeiro foi o Conan, que foi ao ar em 82. Então, você vê que quando... Meu, ele tá gigante no Conan. No Conan ele tá assustador, velho. Ele foi no produzido Conan logo ele depois está da enorme, Olimpíada. né? Porque não está tão definido assim, então ele está grande. Então, assim, o fato dele ir para Hollywood também ajudou a divulgar mais o esporte. Demais, tá Né? louco. Então, assim, o mundo inteiro começou a se voltar para o culturismo por causa dele no cinema também. Então, assim, ele foi o grande embaixador, fez o Mr. Olímpia ser um campeonato tão importante, sem dúvida nenhuma. E depois nós tivemos outros muito importantes. Acho que, para mim, todo Mr. Olímpia é importante. Tirando o Chris Dickerson, que não me agrada muito, porque achava ele muito pequeno, né? Acromegálico, não gostava, pessoalmente, assim, nunca vi mérito para ele ter sido o Mr. Olímpia. Concordo. Né? Mas, enfim, e ele teve esse título. E todos que tiveram são grandes atletas. Mas o Coleman fez... Ele pegou a era do Dorian Yates, que transformou o culturismo no que é hoje,
E ainda acrescentou mais. E ele é mais carismático, então você tinha prazer em ver os vídeos dele na batalha. Era um show. Era um show. Então ele conseguiu levar o esporte num outro nível, não só do entretenimento, como principalmente no físico, porque ele competia com 124, 125 quilos no palco, né? É isso. Então, para mim, ele foi o maior de todos até hoje. A sua cerveja lá, Pinduca, lá, cerveja Olímpia. Coloca aí, Cerveja Maurício. Olímpia. Coloca na tela pra galera. Olha lá, cerveja Olímpia. Cerveja Olímpia. Bonito. E é mesmo, ó, o símbolo é igual, O cara. escrito era igual. Escrita, né? Que barato, cara. Então foi daí que surgiu o Mr. Olímpia, De uma cerveja. de uma cerveja. Mas aí ele, De um papo entre amigos no bar. no bar, tentando fazer um campeonato novo e deu certo. E o Larry Scott ganhou $1.000 ganhando o primeiro Olímpia. Foi $1.000 só a Mas premiação do ele primeiro. não competiu, ele se apresentou. Não foi realmente uma competição, porque foi todo mundo convidado, né? Foram todos convidados. Mas teve mais algum? Ou Ele ganhou o segundo também, o de Não, 66. sim, o segundo que era o que ele era para ter perdido. É. Mas no primeiro ele competiu sozinho, não foi? Foi só uma apresentação? Não, teve outros atletas, outros? tiveram outros. Mas ninguém no nível dele, né? É, mas ele era o Muitas- melhor, sem é. dúvida. Durante essas 60 edições do Mr. Olímpia, nunca ninguém tentou fazer um campeonato para bater de frente com o Mr. Olímpia? Já, várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu lembro que teve uma época que o Mr. Universo ainda era muito forte. No final da década de 90 ele era muito forte. Então, assim, o Mr. Universo, eu descobri que ele existia. Uma vez a gente tinha que pedir para amigo, era cópia da cópia dos Mr. Olímpias, né? Um amigo gravava para o outro e essa cópia ia passando por aí. E eu lembro que eu peguei um Mr. Olímpia, não lembro qual ano, para assistir, que um cara copiou para mim, e ele copiou tudo que tinha na outra fita Muito provavelmente que ele foi copiou. Oswaldo. Na sequência do Mr. Olímpia começa um outro campeonato que eu nunca tinha visto. E escrito embaixo NA BBA, NABA. E eu tomei um susto, porque até então, na minha cabeça, só existia FFBB. Sim. E aí eu vi aquilo e vi uns caras grandes competindo. Nossa, falei, mas o que é isso, NA BBA? Aí fui perguntar para o André Passoni, né, na academia, na Training Club, se ele sabia o que era. Ele me explicou que era uma outra entidade que era mais antiga que a IFBB. É uma entidade europeia. E que não tinha a conotação da IFBB porque ela era mais na Europa, ela tinha uma Mais visão regional, né? mais regional, uma visão menor do que o Joe Weider e o Benoit tiveram, mas que muitos dos atletas competiram lá também, como o Arnold, entre outros. Foi assim que eu descobri a NABA, né? E quem tentou montar um campeonato parecido com o Primeiro Olímpia? a quebrar a cara e montar um campeonato do tamanho do Mr. Olímpia foi o ex-locutor do Mr. Olímpia, juntamente com o empresário, o Wayne DeMilla. O Wayne DeMilla, ele faz a Conheci ele. WBF. Conheceu? Conheci e competi com ele já. E ele pega o Tom Platz como o Garoto cara propaganda. para fazer Ah, o Tom Platz? a mídia e fazer a divulgação e chamar todo mundo para vir competir. Eles conseguiram fazer... Qual o nome que eles dão para esse campeonato? Era Night of Champions. Night of Champions, né? Para copiar, mas Sim. tinha o símbolo da WBF, bem grande assim, para poder não parecer que era o Night of Champions da IFBB, né? E quando eles fizeram essa competição, ficou evidente que todos que estavam insatisfeitos com a Pro League, mas sem ter razão, porque não tinham shape para serem os campeões, essa era a verdade, Migraram. migraram para lá. E Algum conhecido na época? o campeão foi Gary Stridon. Excelente. Top Um five Olímpia. dos melhores atletas do Olímpia. Top 5 Olímpia. Né? E ele vai e migra para essa federação. Aí Troy Zucoloto, entre outros que tinham na época, assim, daqui a pouco lembrando dos nomes. E o que acontece? Eles quiseram fazer um show um pouco mais extravagante do que o Mr. Olímpia. Então os atletas podiam entrar fantasiados Eita. na coreografia e depois tirarem lá a fantasia e posar. Alugaram um teatro sensacional, uma coisa bem grandiosa. Tinham $300 mil envolvido, então teve premiação em dinheiro, né? Mas só que o que aconteceu? Foi um fracasso como negócio. Deu muito prejuízo.
poucas pessoas assistindo. Porque não tinha... Não tinha grandes nomes. Não tinha... Tinha, mas nem tanto. Mas não porque tinha os top. Não, os entendeu? top É nem igual você foi. tentar fazer um Mr. Olímpia Não. sem o Siban. O Rob sem o Derek Lansford agora. O Ed Robinson foi também. O Ed Robinson também foi. Ou seja, todos que foram lá não eram os top da IFB Pro League. Não era o top 5. Não. E todos foram penalizados. Todos sofreram penalização durante Um aninho. anos. Não, mais. Mais? 4, 5 anos. Eita. Ficaram proibidos de competir na IFB novamente. E o cara que patrocinou o evento, como tomou um grande prejuízo, desistiu de fazer o segundo. Aí o ND Miller também ficou de fora, não voltou para a IFBB. Hoje ele, que eu saiba, ele é o presidente da IFBB amadora lá nos Estados Unidos. Então, eu... Não da NPC. Não da NPC. O Santon já resgatou ele e trouxe ele de volta para formar a IFB amadora lá. Mas está se arrastando. Tá capengando, né? Não, está se arrastando. Imagina, a NPC lá tem campeonato todo final de semana. Não, ele está se arrastando lá. Eu já vi alguns eventos, mas é tudo Fraquíssimos. muito fraco. Muito fraco. Eu lembro que na época, porque o ND Miller ficou muito famoso porque ele era o locutor do Mr. Isso. Olímpia. Então, o Mr. Olímpia dos anos 90, que você escutava a voz daquele cara, falando lá, Ron Coleman on the center, Jay Cutler on the side, era o ND Miller. Ele é o locutor mais famoso do Olímpia. E depois... O Bob Tiquerila entrou quando? o Bob é bem depois. recente. O Bob é Bem recente. depois. O ND Miller ficou uns 10 anos como locutor do Mr. Olímpia. Ou mais. Caramba, cara. Ou mais. Eu lembro... Ou seja, o cara era a voz do Mr. Olímpia. Eu lembro que quando ele foi, quando ele brigou na IFBB, teve um escândalo de venda de Procard, uma história dessa, não era? Sim. colocação dentro das competições. Ele e o outro cara que fundou a WBPF lá fora, né? Então, esse cara é um... Que era um sheik. É um sheik que se Qual que era o desligou nome da dele? IFBB Esqueci, cara. por escândalo também. Isso. E aí ele foi lá e fez essa federação dele. Esse campeonato que eu competi chama-se British Night of Champions. Ele aconteceu em 2006, foi o ano que ele começou. Foi o único ano que teve. A premiação era de $15 mil para o primeiro colocado. Esse campeonato foi 20 dias depois do Mr. Universo. Então, eu competi o Mr. Universo pela NABA, em Southport, e depois eu tinha um amigo meu que morava em Londres. E eu fiquei na casa dele um mês para poder competir nesse campeonato. E foi a época que eu fiquei em Londres, que eu falei para você, putz, eu adoro Londres. Foi essa época. O cara que ele trouxe para competir esse show foi o Lee Priest. Primeiro, E ele ganhou, né? Ganhou, não tinha como. O Lee Priest saiu, foi quando ele brigou lá na IFBB, que ele teve aquele infarto, que ele teve que competir mesmo assim, que ele estava no contrato. Ele ganhou. Em segundo ficou um atleta árabe chamado Sami Al-Haddad, que também é Olímpia. Em terceiro, um alemão chamado Andreas Frey, que infelizmente já faleceu, que era um cara de 140 quilos. Eu acabei ficando em sétimo lugar, quase que eu fui para a final nesse show. Caramba. Mas estava difícil, não foi um show Difícil. fácil, não. Eu e o Charles Mário ficou em 10º. Nós dois competindo. Charles Mário também era muito bom. E o Charlinho é Mr. Universo, né? Tá no Hall da Charlinho é Fama e Mr. tudo. Universo. Ele tinha ganhado o Mr. Universo, mas lá, não, esse campeonato foi muito louco, porque foi uma época que a gente não tinha condição de nada, e mesmo assim fomos com a cara e com a coragem. Sabe que eu velho. entendo? Ó, como eu trabalhei com publicidade, eu aprendi uma coisa. Uma marca de qualquer segmento, quando ela é muito grande, ela entra na cabeça das pessoas primeiro. Então, se eu falar refrigerante, já vem uma marca na cabeça de cada um de nós. E geralmente qual é? Coca-Cola. Não tem como vir Não tem outro. como não ser. Então, para quem entende de musculação, se eu falar qual é o maior campeonato do mundo? Mr. Olímpia. É difícil. Então, entrou na cabeça já das pessoas. É difícil você derrubar, né, isso que já foi criado e tem 60 anos e se mantém, né? Porque se eu falar assim para nós, da nossa geração, eu falar suco em pó, qual vem na sua mente? Tang. Tang. E o seu, Júlio? Tang. Para mim vem suco, Pode ser. que é o anterior Pode ao ser Tang, também. porque o Tang era adoçado, lembra? Lembro. Entendeu? Então é assim, na cabeça do ser humano funciona assim. Quando uma marca entra primeiro num segmento, ela permanece lá por muito Marca a vida tempo. da gente, né? Ela São fica épocas na mente. marcantes da Então, nossa vida. E a marca, além da marca, Pinduca, tem os atletas. Então, por exemplo, hoje, sabe, houve um tempo atrás, eu me recordo, de um rumor onde o The Rock iria fazer um campeonato dele. Aí eu tenho medo. então, Sabe por quê? Porque se um The Rock da vida aparece, chega para os atletas e fala assim, vem pra cá
Porque eu não vou pagar só prêmio, eu vou trazer os astros de Hollywood para conhecer vocês. Essas fileiras aqui, ó, terão os maiores astros de Hollywood. Eu vou trazer o jornal, a TV, eu vou trazer todo mundo para assistir vocês. Aí o atleta treme. Que aí o atleta começa a sonhar Aí ele assim, vai. cara, eu posso ser um Arnold Schwarzenegger também. Ele vai. Né? Eu posso ir para Hollywood também. Ô, Trazer o glamour do UFC. Posso trazer o glamour do UFC, falou Kevin tudo, Julião. Levrone tentou, lembra? O Kevin Levrone tentou ser ator, fez Fez alguns filmes ruins. alguns filmes, né? Não, Mas sem imagina um The relevância. Rock falando assim, deixa Não. comigo, cara. Meu. Eu sou um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Ó. Eu vou trazer a TV, eu vou trazer os jornalistas, eu vou trazer os principais astros. Eu vou convidar meus amigos, os principais astros. Só não Você levar vai o ver aqui, ó, Pediri. você vai ver aqui, ó, Sylvester Stallone. Hã? Só não levar o Pediri. Só não levar quem? O Pediri. Que é o cara que tá dando trabalho agora hoje aí. Com os escândalos. Não pode levar ele. Ó, o The Rock, quando o Dave Packer, que era o dono do Mr. Olímpia, ele convida o The Rock para ir no Mr. Olímpia. Eu lembro, ele premiou. Lembra? Eu Ele tava premiou nesse e tudo. Mr. Tava lá. Então, a gente estava lá. E a intenção dele era vender 50% do Mr. Olímpia pro The Rock. Isso eu fiquei sabendo. Só que Não acertaram o preço. e outra, mas o The Rock foi inteligente porque o Mr. Olímpia estava dando $600 mil de prejuízo por ano. E o David Packer desesperado querendo se livrar disso. O The Rock, então, falou, não vou comprar, não é um bom negócio. Tanto que ele não quis fazer empresa de suplemento e preferiu fazer uma tequila. Ele está pensando em ganhar dinheiro. E aí, na sequência, como essa informação vazou para todos os lados, no ano seguinte ele volta no Mr. Olímpia de novo. E aí ele disse que tinha essa pretensão de fazer o campeonato dele. Uma feira dele e um campeonato dele. Eu, particularmente, nunca vi ele falando isso. Sempre Eu ouvi. Ele falou? Eu vi ele falar isso. Então ele falou. Ele eu não vi. afirmou. Tá. E depois, o que ficou acertado? Ela ia acontecer, só que veio a pandemia. No primeiro ano de pandemia, ia ser o primeiro evento dele. Só que ele entrou num acordo com o Jim Mannion e com o Eric Wieder, e esse evento seria com a chancela da Pro League. Top. Então ele não ia bater Não ia bater de frente com o Mr. Olímpia. Não. Só ele ia bater de frente com o Arnold Classic, por Isso, exemplo. por exemplo, ele poderia bater de frente com o Arnold. Ou seja, ele queria... Mais uma celebridade ter no seu show. Exato, ele queria criar uma terceira competição Top. profissional do peso do Olímpio e do Arnold. Ou seja, nunca foi uma afronta. Não foi. Entendi. Só que como Pô, bem teve a observado. pandemia, acho que eles desistiram. É, Eles desistiram. também acho. Acho que foi isso. Gente, falar nisso, hein? Ô, Mauricião, imagina, ó, é ano a ano que troca. Imagina se esse ano fosse na Flórida o Mr. Olímpia. Com o furacão chegando O hoje... furacão chega hoje para amanhã. eu Imagina se fosse esse ano. Por exemplo, ano passado E foi o na pior é que ele Flórida. vai passar em Orlando, hein? Então, Ele vai passar em passar em Orlando. Tampa e Orlando. É. Imagina. Imagina Ia ser o terrível. risco, por exemplo, da falta de energia elétrica. É de tudo, né? De tudo, a segurança dos As atletas. pessoas que estão indo para lá para ver... A falta de interesse do público em assistir. Nossa, Gente, que sorte, hein, Mauricião? foi em Las Vegas, né? Que sorte. Não, agora que eu pensei também, não tem nem mais dúvida que tá trabalhando Não, foi nesse horário perfeito lá. ser em Las Vegas. Porque Nossa, foi- ele tá foi subindo, divino. amanhã é o dia dele entrar no continente. Imagina que judiação, os atletas se preparam durante meses e meses, e aí descobre-se que na semana da competição do Mr. Olímpia haverá uma tragédia da natureza no local. Previsão de tragédia. Esse furacão, Milton, ele está com um raio de 250 quilômetros. É absurdo, cara. É absurdo isso. Meu time tá bravo, velho. É muito forte. Então, assim, mesmo na Flórida, nas partes Miami para baixo, Não, vai vai ter fazer muito estrago. vento forte. Vai ter muito Vai vento ter muito forte. forte.